Você já reparou que está cada vez mais difícil a gente ver vagalumes brilhando à noite? É claro que dentro da cidade sempre foi um pouco mais difícil, né? Mas até quando você vai para um lugar mais rural, né, também tá mais difícil. Eu lembro que eu ia na casa da minha avó e sempre tinha vagalume à noite, cara. Hoje você já não vê mais tanto, né? Eu nem lembro a última vez que eu vi um. Né? Então o que antes era normal, hoje se tornou um fato raro. Né? E o culpado disso pode ser das luzes artificiais que dominaram todos os lugares, praticamente, até os lugares rurais, como a gente está dizendo. A poluição luminosa está bagunçando a vida desses pequenos insetos brilhantes de um jeito que você nem imagina. Com esse excesso de luz artificial, o fato é que essa espécie pode entrar em extinção. Como o fim desses bichinhos que possuem luz própria pode afetar todo um ecossistema? Como a poluição luminosa está acabando com os vagalumes? É isso que a gente vai entender melhor no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Os vagalumes, eles se encaixam na categoria de besouros luminescentes, que são um tipo de inseto coleóptero que emitem luz graças aos órgãos fosforescentes localizados no seu corpo. Existem 3 tipos de besouros luminescentes no Brasil: os vagalumes, os lampirídeos, que têm as lanternas no abdômen, os pirilampos, que é os elaterídeos, eles possuem um par de lanternas verdes no tórax, e os bondinhos elétricos, enfim, que conseguem iluminar a cabeça e as laterais do abdômen. Então tá vendo aí, ó, não era só um não, tá? Você vê que é cultura aqui, não adivinha também, né? A cor da luz pode variar do vermelho ao verde, né, dependendo da espécie do besouro. Na fase ainda de larva, essa luz bioluminescência dos vagalumes são bastante úteis para que eles possam se defender de predadores, ou atrair insetos para comer. Já na fase adulta, os espertinhos as usam para seduzir o sexo oposto aí na época do acasalamento. Como acontece? O nome da reação que causa esse efeito é chamado exatamente de bioluminescência. A bioluminescência é a reação química que acontece no corpo do inseto, que é chamada aí de oxidação biológica. Né? Para isso acontecer, 4 substâncias são fundamentais: o oxigênio, o combustível ou substrato, né? Luciferina e a enzima chamada aí de luciferase. E o ativador trifosfato de adenosina, né, o ATP. Todos os seres vivos possuem ATP. Ele é a principal fonte energética usada pelo metabolismo das células, né? No caso dos vagalumes, essa energia química é convertida em energia luminosa, mas sem que aconteça a produção de calor. Assim, os besouros, então, eles emitem uma luz fria e eles também não se aquecem quando emitem, né? Você já imaginou eles iam acender a luzinha lá e começar a esquentar? Né? Aí ia pegar fogo no bicho, né? Então não esquenta não. Ainda bem. Poluição luminosa. Bom, a poluição luminosa é causada por conta do excesso de luzes artificiais que a gente vê pelas cidades em tudo quanto é lugar. Né? Essas luzes, como as que vêm de sinalizações aéreas, marítimas, são uma das várias formas de poluição luminosa que começaram após a descoberta da eletricidade no final do século XIX. Bom, vamos combinar que no início foi de longe algo bom, né? Muito bom essa descoberta, já que as luzes trazem um conforto, uma segurança para quem anda à noite, por exemplo, enfim, tem tanta utilidade luz, né, que não tem como nem listar aqui. Só que o excesso dessas luzes pode não beneficiar e ainda atrapalhar a vida de muitos seres vivos, né? Como, por exemplo, as tartarugas marinhas recém-nascidas, que elas seguem a luz da lua para poder ir até o mar. E aí elas acabam morrendo desidratadas e até atropeladas por estar seguindo luzes erradas, né? Luzes artificiais, talvez algum farol. E aí essa quantidade de luz excessiva faz elas errarem o caminho. E pra gente, ser humano aqui também, a gente sofre também com essas luzes, né? Como o próprio celular também pode afetar o nosso humor, nosso sono, hormônios, enfim, a gente não dorme direito, desencadeia um monte de coisa. Agora mesmo, por exemplo, já tá de noite, né? 19 horas aqui agora, e eu tô com uma puta luz branca aqui na minha cara. E essa luz branca, ela é como se fosse tipo a luz do sol. Então minha cabeça fica doida, minha cabeça acha que tá de dia ainda. Você entendeu? E isso afeta a gente em inúmeras maneiras, né? Às vezes a gente fica antes de dormir também, tá? Tá na hora de dormir, se a gente tá com o celularzão na cara, que tá emitindo luz, tudo isso atrapalha, né? E outros que têm sido afetados de maneira bem mais agressiva, até eu diria, por conta dessas luzes artificiais, são então os nossos queridos aí vagalumes, que correm até mesmo o risco de extinção. Como a poluição luminosa afeta os vagalumes?
Bom, coisas como o desmatamento e a urbanização acabam com o habitat natural dos vagalumes, fora o uso de pesticida também, já que quando é usado, se o vagalume estiver na área, acaba sendo intoxicado, né? Tudo isso colabora para a extinção desses insetos. Mas qual o tamanho da culpa da poluição luminosa no fim desses bichinhos? Os vagalumes, eles usam suas lanternas para atrair o sexo oposto na época do acasalamento. Então, nessa fase, quem faz esse uso das luzes, né, são as fêmeas. O problema é que as chamadas luzes brancas, né, podem interferir nesse processo, em que machos vão alcançar as fêmeas para se reproduzirem. Né? Uma pesquisa foi publicada na revista Journal of Experimental Biology apontam que é mostrado nela praticamente a confirmação de uma suspeita de muito tempo atrás sobre a possível extinção dos vagalumes por causa dessas luzes artificiais. Essa pesquisa mostra, inclusive, como a poluição luminosa pode interferir e muito nessa comunicação dos vagalumes. Né? Num experimento, 6 diferentes vagalumes machos foram colocados em uma espécie de labirinto em Y. E basicamente cada ponta tinha ali uma luz verde, que imitava a luz emitida pelo vagalume fêmea. Porém, no teste também foram ligadas luzes brancas, no caso simbolizando então essa poluição luminosa. Com o teste perceberam que a iluminação artificial noturna, conhecida aí como ALAN, atrapalhou a ida dos machos até as fêmeas, já que eles costumam ir até elas para se reproduzirem através da luz verde, que eles acabam enxergando, né? E isso foi afetado graças à luz branca. Então os vagalumes eles seriam totalmente avessos a essa luz. Então, quanto maior a intensidade dessa iluminação, mais difícil é para os machos chegarem até as fêmeas. As luzes artificiais são responsáveis por fazerem alguns machos demorarem muito para chegar, já outros nem conseguiram chegar onde tinha que chegar lá. Então, essa interferência nesse processo natural que colabora com a extinção dos vagalumes, né? Já que sem os machos chegando até as fêmeas, o acasalamento não vai rolar, né? Não vai vir novos vagalumezinhos aí, não são concebidos. E assim a espécie vai ficando cada vez mais escassa até chegar na extinção. Por isso a importância, né, de cuidar, tentar controlar essas luzes aí, principalmente nas áreas onde eles e outros insetos vivem, já que também foi sugerida a possibilidade de outros insetos sofrerem o mesmo efeito se expostos a esse tipo de luz branca. Bom, agora que você sabe o motivo do porquê os vagalumes podem ser extintos, eu tenho certeza que você vai gostar de saber do porquê esse mel que você tem aí na sua casa, na sua residência, aí, pode ser um mel falso. Não é nem mel, pode ser açúcar puro. Você vai entender melhor aqui nesse vídeo que eu fiz, vou deixar no card aqui, né? Será que as abelhas também seriam extintas? Se as abelhas forem extintas, vai ter só mel falso pra gente comer, né? Bom, enfim, confere esse vídeo aqui que você vai gostar também. Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias aqui no canal. Até o próximo. Tchau!